A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Estamos no terceiro domingo do tempo comum, durante este ano santo da esperança. O evangelho de hoje é de Lucas 1:1-4, 14-21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidas por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Bonito, queridos irmãos, queridas irmãs, o texto de Lucas ao dizer que era costume de Jesus ir à sinagoga para ouvir a palavra de Deus. E no ouvir a palavra de Deus, um certo dia não apenas ouviu, proclamou a palavra de Deus. Ele se levantou, se pôs de pé,
permaneceu na prontidão de quem deseja receber a graça da visitação. De pé como alguém que estava na receptividade de uma missão, na disponibilidade de pôr-se a caminho. De pé na posição de quem deseja ouvir com reverência o anúncio do passado, do presente e do futuro. Na primeira leitura do domingo de hoje, nos diz o texto que Esdras, de pé, abriu o livro da lei à vista de todos e o povo ficou de pé para ouvir a leitura. Estavam à escuta desde o amanhecer até o meio-dia, todo dia, o tempo todo, deixando-se iluminar, aclarar pela palavra de Deus. Toda a multidão de pé, na prontidão, ouvindo a palavra, a lei. Todos os que tinham capacidade de compreensão, mulheres e homens, era dirigida a eles a palavra. E a todos era demonstrado o sentido da palavra. Todos eram instruídos pela palavra. Qual a disposição e a disponibilidade e a prontidão? Toda a multidão de pé, na escuta. Para os habitantes de Jerusalém, é ainda tempo de miséria e desolação, a cidade sem muralhas e sem portas. Retornados à casa, vindo do exílio, o povo reconstruía, desejando reconstruir não só a cidade, mas também o sentido de ser povo. Mais que a cidade, era necessário restaurar a vida do povo de Deus. Necessário reconstruir, reconciliar a vida diária nas suas injustiças e contradições e traições com a palavra de Deus. Reconstruir o templo, a segurança das muralhas, guiados, alicerçados, assegurados, orientados pela palavra da lei e pela palavra de Deus. Para garantir que seriam fiéis à aliança, era necessário voltar às origens, às palavras iluminadoras, encantadoras, às palavras do princípio, assim serem chamados à razão de serem povo de Deus. Neemias reúne todo o povo para acordar o povo com o compromisso fundamental que Deus assumira, a aliança. O futuro do povo nasce da escuta da palavra de Deus. Por isso, todo o povo de pé, como Jesus no Evangelho. E diante da palavra que desperta e consola o povo, todos respondem: Amém, Amém. Não só se prostra, se inclina como sinal de aceitação e recolhimento diante da palavra, mas o povo, ao escutar a palavra, se coloca na prontidão de quem deseja restaurar não apenas o templo e as muralhas, mas especialmente a sua relação com Deus. Por isso todos afirmam: Amém, Amém, assim seja. O povo está disposto à graça de uma vida nova que Deus está a oferecer. E a leitura a rememorar que Neemias, diante da disposição, aceitação e reverência do povo, convida: Ide agora para as vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, quando se escuta a palavra de Deus de pé, ela desperta para a saudade da proximidade com Deus. Então o povo chora, a comunidade se alegra, mas a comunidade se converte, porque redescobre a sua origem, se converte e se aproxima de novo de Deus. Por isso pode festejar e se alegrar. E o dia de alegria e de festa para a comunidade que se alimenta da palavra estando de pé. Brota assim a alegria de ser povo de Deus, mas também nasce a partilha, a solidariedade de serem povo de Deus. A escuta das origens da fonte traz a alegria do Senhor, que é a força de todo o povo, e todo o povo se sente povo de Deus, por isso também sabe partilhar. No Evangelho, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, Jesus se levanta, recebe a palavra, proclama a palavra de pé. Qual é o texto? O texto de Isaías. E de pé Jesus proclama, e ao proclamar escuta o profeta, que no passado indicava o futuro, proclamando nas diretrizes do passado, nos dizeres do passado, o futuro, o acontecer.
A história do cuidado de Deus para com seu povo. Deixar percutir no presente o que o passado esperava, ansiava, desejava. Deixar ressoar as promessas também do futuro, que agora são proclamadas. De pé, na prontidão, na disposição, na disponibilidade, Jesus escuta a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a consagração para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para proclamar um ano da graça do Senhor. E o fogo da paixão que no batismo se acender em seu coração crepita com todo o ardor. Ele não se sente apenas ungido, mas o ungido por excelência. Jesus prometido por Javé ao longo de todo o Antigo Testamento. O Messias prometido por Javé desde todo o Antigo Testamento. O Espírito que agora pousa sobre Jesus torna-se assim a sua paixão, o seu desejo, o seu amor. Por isso, diferentemente dos profetas, não há mais separação entre ele e o Espírito. Ele e o Espírito somos um, porque o Pai e eu somos um. Porque de pé Jesus sente-se enviado, mas para aqueles que já não caminham, cegos, coxos, feridos no corpo e no espírito. Ou melhor, para aqueles que caminham, mas não encontram o espaço para a cura e a salvação. Enviado pelo Espírito, leva o Espírito que transforma todas as coisas, mantém em vida todos os seres, oferece aos desvalidos a graça e a libertação. Todos agora a caminho na força do Espírito. São João Crisóstomo nos ensina que o sacramento do altar do irmão, deixamos o altar da Eucaristia para ir ao altar do pobre. Os dois altares são inseparáveis, porque a finalidade da liturgia é gerar a igreja da compaixão à imagem de Deus. A igreja transforma-se na sarça ardente, da qual ninguém pode se aproximar sem ver a miséria do povo e ouvir os seus gritos. A quem nos leva o Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs? Como Jesus, que de pé escuta e caminha ao encontro das necessidades dos irmãos e irmãs, assim também nós, que tantas vezes ouvimos a palavra de Jesus de pé, na disposição e disponibilidade, também nós somos enviados ao encontro dos irmãos e irmãs que têm necessidade. A primeira leitura nos convida a escutar na disponibilidade e na liberdade a volta às origens, a razão de ser de uma comunidade, de sermos igreja. Ide para as vossas casas, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje também é o dia em que recordamos a nossa origem. Hoje é o dia que escutamos a palavra de Deus, no domingo especialmente escutamos a palavra de Deus. E por escutarmos a palavra de Deus, nos colocamos todos juntos à escuta. E na escuta também desejamos nós repartir com aqueles que nada têm. Assim, a palavra nos coloca a caminho, a palavra nos envia, a palavra que nos faz celebrar, a palavra que nos faz repartir, a palavra do consolo. Jesus, a nos mostrar a disposição de quem ouve na escuta, percebe-se enviado. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. O modo de Jesus, a atenção de Jesus no Evangelho de Lucas, nos ensina a anunciar a força do Espírito que nos ensina Papa Francisco. A proposta é viver um nível superior, mas não com menor intensidade. Na doação, a vida se fortalece e se enfraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam a vida são os que deixam a segurança da margem e se colocam em missão, comunicam aos demais a vida nova. Quando a igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais do que indicar aos cristãos o verdadeiro dinamismo de uma relação pessoal. Aqui descobrimos outra profundidade da lei. A vida se alcança e amadurece à medida que se entrega a dar a vida pelos outros. Recuperemos e aumentemos o fervor do Espírito,
a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. Na segunda leitura, queridos irmãos, queridas irmãs, vemos a preocupação de São Paulo com a igreja de Corinto, onde os carismas são utilizados em benefício próprio, gerando individualismo, divisão, luta de poder, desprezo pelos que aparentemente não possuem dons especiais. Os carismas, os dons de Deus, são para o benefício de toda a comunidade. São colocados a serviço de alguns, não de alguns, mas de toda a comunidade. Os nossos ministérios, as nossas vocações, os nossos serviços na comunidade são para a comunidade, não são para nós mesmos. O ministério presbiteral, o ministério episcopal são para os outros, são para as comunidades, não são para o bispo, não são para o padre. Assim também os ministros da palavra, ministros da Eucaristia, são ministérios para a comunidade, não em vista do ministro da palavra, da ministra da palavra, da Eucaristia. É que somos todos, queridos irmãos e irmãs, seguidores e seguidoras de Jesus. Nós formamos parte do corpo de Cristo, de São Paulo. Nós somos seus membros, cada um de um modo. O corpo de Cristo, a comunidade cristã, é uma comunidade de irmãos e irmãs que de Cristo recebe a partilha da vida que os une. Sendo uma pluralidade de membros com diversas funções, respeitam-se, apoiam-se, são solidários uns com os outros, amam-se. O corpo de Cristo, a comunidade, as relações que fazem toda a igreja, cuidado, solidariedade, participação, amor gratuito. Nós estamos no Ano Santo da Esperança. Que esse Ano Santo da Esperança acorde em nós esse desejo de prontidão para podermos seguir Jesus, para voltarmos à fonte da nossa fé, a palavra de Deus, o batismo que recebemos. Estejamos então todos na atenção, na prontidão da escuta do envio. Nossas comunidades que na escuta sentem-se enviadas, porque em comunhão, em unidade. Na prontidão, o passado não é mais passado, pois se cumpriu o que acaba de ser proclamado e escutado. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É verdade. A palavra de Deus é espírito e vida. Um espírito que nos dá espírito novo e nos concede a vida. A palavra é conforto para a alma, sabedoria dos humildes. A palavra que alegra os nossos corações e abre os nossos olhos. Aqui nos encontramos, reunidos no amor de Deus, para louvar alegres nosso Pai, como convém aos filhos seus. Cantemos juntos o seu louvor, pois Ele é nosso Deus e Senhor. Cantemos juntos o seu louvor, pois Ele é nosso Deus e Senhor. De todos os lugares, a sua casa Ele nos chamou, para que assim possamos em família cantar o bem que Ele nos fez. Cantemos juntos o seu louvor, pois Ele é nosso Deus e Senhor. Cantemos juntos o seu louvor, pois Ele é nosso Deus e Senhor. O amor, a graça, a vida, nós buscamos aqui, Senhor, para voltarmos fortes, animados, a luta contra o mal e a dor. Cantemos juntos o seu louvor, pois Ele é nosso Deus e Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Ouçamos mais alguns tópicos do texto do Papa Francisco. Nós estamos no Ano da Esperança. Papa Francisco nos enviou uma bula do Ano da Esperança. Vamos ouvir mais uma vez alguns tópicos para podermos assim participar dessa grande peregrinação, dessa grande caminhada
do Ano Santo da Esperança. Estamos no Ano da Esperança, iniciamos o Ano da Esperança com uma bonita celebração peregrinando da Igreja Nossa Senhora dos Remédios até a Catedral. É que a luz da esperança cristã chega a cada pessoa como mensagem de um amor que Deus dirige a cada um, a cada uma. E que a Igreja deseja ser fiel a este anúncio em todas as partes do mundo. Assim ouvimos no texto do Evangelho e na primeira leitura, a Palavra de Deus. Além de beber a esperança na graça de Deus, diz Papa Francisco, somos também chamados a descobri-la nos sinais dos tempos que o Senhor nos oferece. É dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado a cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura e da relação entre ambas. Por isso, para não cair na tentação de nos considerarmos subjugados pelo mal e pela violência, é necessário prestar atenção a tanto bem que existe entre nós. Porém, os sinais dos tempos que contêm o anélito do coração humano, carecido da presença salvífica de Deus, pedem para ser transformados sempre em sinais de esperança. Que o primeiro sinal de esperança se traduza em paz para o mundo, mais uma vez imerso na tragédia de guerras. Esquecida dos dramas do passado, a humanidade encontra-se de novo submetida a uma difícil prova que vê muitas populações oprimidas pela brutalidade e pela violência. Nós, queridos irmãos e irmãs, queridos radiovintos, sentimos isso também na nossa cidade. Quanta violência, quanta agressão. Continuando o contexto de Papa Francisco, faltará ainda a esses povos algo que não tenham já sofrido? Como é possível que seu desesperado grito de ajuda não impulsione os responsáveis das nações a querer pôr fim aos demasiados conflitos regionais, cientes das consequências que daí podem derivar a nível mundial? Será excessivo sonhar que as armas se calem e deixem de difundir destruição e morte? O jubileu recorde que serão chamados filhos de Deus todos aqueles que se fazem obreiros, mensageiros da paz. A necessidade da paz interpela a todos e impõe a atividades os projetos concretos. Não falte o empenho da diplomacia para se construírem de forma corajosa e criativa espaços de negociação em vista de uma paz duradoura. Olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão de vida carregada de entusiasmo para transmitir. Infelizmente, em muitas situações, temos de constatar que falta essa perspectiva. A primeira consequência é a perda do desejo de transmitir a vida. Por causa dos ritmos frenéticos da vida, dos receios face ao futuro, da falta de garantias de trabalho e de adequada proteção social, de modelos sociais ditados mais pela procura do lucro do que pelo cuidado das relações humanas, assiste-se em vários países uma preocupante queda de natalidade. Já noutros contextos, culpar o incremento demográfico em vez de consumismo exacerbado e seletivo de alguns é uma forma de não enfrentar os problemas. A abertura à vida, com uma maternidade e uma paternidade responsáveis, é o projeto que o Criador inscreveu no coração e no corpo dos homens e das mulheres, uma missão que o Senhor confia aos cônjuges e ao seu amor. Além do empenho legislativo dos estados, é urgente que não lhes falte o apoio convicto das comunidades crentes e da inteira comunidade civil em todas as suas componentes, porque o desejo dos jovens de gerar novos filhos e filhas, como fruto da fecundidade do seu amor, dá fruto a toda a sociedade e é uma questão de esperança, depende da esperança que gera também esperança. Por isso, a comunidade cristã não pode ficar atrás de ninguém no apoio à necessidade de uma aliança social em prol da esperança, que seja inclusiva e não ideológica, e trabalhe por um futuro marcado pelo sorriso de tantas crianças em muitas partes do mundo venham encher demasiados berços vazios. Todos, na realidade, sentem a necessidade de recuperar a alegria de viver, porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus,
não pode contentar-se com sobreviver ou ir vivendo, nem acostumar-se com o tempo presente, satisfazendo-se com realidades apenas materiais. Isso fecha-nos no individualismo, corrói a esperança, gerando uma tristeza que se aninha no coração humano, tornando-nos todos pessoas amargas e impacientes. No ano jubilar, seremos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade. Penso nos presos, que privados de liberdade, além da dureza da reclusão, experimentam dia a dia o vazio afetivo e as restrições impostas, em não poucos casos, a falta de respeito. Proponho aos governos que no ano jubilar tomem iniciativas que lhes restituam esperança, formas de anistia ou de perdão da pena que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade. Percursos de reinserção na comunidade aos quais corresponda um compromisso concreto de cumprir as leis. Trata-se de um apelo antigo que, provindo da palavra de Deus, permanece com todo o seu valor sapiencial a invocar atos de clemência e libertação que permitam recomeçar. Santificareis o 50º ano, proclamando na vossa terra a libertação de todos os que a habitam. O que está estabelecido na lei mosaica é retomado pelo profeta Isaías. O Senhor enviou-me para levar a boa nova aos pobres, aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados, a liberdade aos prisioneiros, para proclamar um ano da graça do Senhor. São palavras que Jesus fez suas no início do seu ministério, proclamando em si mesmo o cumprimento do ano favorável da parte do Senhor. Em todos os cantos da terra, os crentes, especialmente os pastores, façam-se intérpretes destes pedidos, formando uma só voz que peça corajosamente condições dignas para quem está recluso, respeito pelos direitos humanos e, sobretudo, a abolição da pena de morte, uma medida inadmissível para a fé cristã que aniquila qualquer esperança de perdão e renovação. A fim de oferecer aos presos um sinal concreto de proximidade, eu mesmo desejo abrir uma porta santa numa prisão, para que seja para eles um símbolo que os convida a olhar o futuro com esperança, inovando o compromisso da vida. Essa porta santa, numa das prisões de Roma, o Santo Padre já abriu. Façamos então, queridos irmãos e irmãs, essa oração bonita do Ano Santo da Esperança. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A glória do jubileu revive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essas palavras nos animem no ano da esperança, nos ajude a aprofundar o sentido da esperança na nossa fé. E nos momentos de peregrinação que tivermos nas nossas comunidades, participemos para podermos assim, cada vez mais nos deixar tomar pela esperança. Lembremos os nossos aniversariantes. Celebramos o aniversário de ordenação no dia 27, a ordenação presbiteral de Dom Samuel Ferreira Lima. Vamos lembrar dele, vai ser ordenado no dia 1º de fevereiro, lá no sul, em Rodeio, Santa Catarina, e no dia 9 vai ser apresentado na nossa arquidiocese, na missa das 10, na Catedral. E no dia 30 lembramos a ordenação de diácono de Luiz Paulo da Silva. Lembremos deles nas nossas orações e agradeçamos por viver entre nós e servirem através dos ministérios recebidos em nossas comunidades.
Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos encerrando assim o nosso programa. Que o ano da esperança nos anime, participemos, rezemos, para que assim cada vez mais sintamos a necessidade de vivermos em paz e de sairmos ao encontro solidariamente dos nossos irmãos e irmãs. Invoquemos a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom domingo e uma abençoada semana. Até próximo domingo, se Deus quiser. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.